Bem, pessoal, nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto bem importante, bem pertinente para o Enem, para os vestibulares, a chamada invasão holandesa no Nordeste. Antes de começar esse conteúdo, eu queria que vocês se inscrevessem no nosso canal, dessem um like para continuar acompanhando essas aulas, para continuar orientando vocês rumo ao Enem 2019 e outros vestibulares no país afora. Então, por que os holandeses resolveram invadir o Nordeste no Brasil no século XVII? Então, para a gente entender os motivos que motivaram essa invasão, a gente tem que retroceder um pouquinho no tempo, ao século XVI. No século XVI, a Holanda, que no momento era chamada Países Baixos Espanhóis, ele era colônia da Espanha, país hoje que conhecemos como Holanda. Isso. Só que a Holanda era uma colônia próspera, que se destacava em diversos setores econômicos, na indústria naval, na marinha mercante, enfim, era uma colônia bem próspera. Só que um fator bem importante vai precipitar os acontecimentos. Essa vinda da família dos holandeses aqui para o Nordeste do Brasil. Esse fator vai ser chamado a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A união entre Portugal e Espanha. Essa união ela vai durar cerca de 60 anos, 1580 até 1640. Então, Portugal e Espanha, eles se unem, né? Eu vou explicar um pouquinho essa história para vocês se situarem melhor no tempo. O rei português, Portugal, ele era governado por um rei jovem, né? O Dom Sebastião, que ele tinha um espírito aventureiro, enfim. E esse rei, ele foi guerrear no norte da África contra os mouros e ele desapareceu. Dom Sebastião desaparece nesse conflito, só que ele não deixa herdeiro. Quem assume o trono de Portugal é o tio-avô de Dom Sebastião, infante Dom Henrique. E só que ele já era idoso e falece, né? E Portugal fica sem herdeiro. E o Felipe II da Espanha, que tinha parentesco com Dom Sebastião, enfim, ele vai se achar no direito de invadir Portugal e de anexar Portugal ao domínio espanhol. E é o que vai acontecer, né? O período que Portugal teve sobre o domínio da Espanha, esse período foi chamado União Ibérica. Só que o Felipe II da Espanha era um rei que gostava de guerras, né? E para custear suas guerras na Europa, o rei Felipe II da Espanha, ele resolve aumentar os impostos sobre os Países Baixos, sobre a Holanda. E resolve também perseguir os holandeses, que em sua maioria eram protestantes. E os holandeses, os habitantes dos Países Baixos, né, eles vão reagir, vão travar uma guerra contra a Espanha e vão se tornar independentes por volta de 1581. A Holanda se torna independente da Espanha em 1581. Né? E logo que ela se torna independente, ela vai começar a minar o poderio espanhol. Ela vai começar a competir com a Espanha, com a sua antiga metrópole. E para isso, em 1602, os holandeses vão criar a chamada Companhia das Índias Orientais. O objetivo principal eram as possessões espanholas lá na Ásia, né? Só que o Felipe II fica pé da vida, né?
a criação da Companhia das Índias Orientais pelos espanhóis. E ele impede os holandeses de negociar com Portugal e suas colônias. Prestem bem atenção. Felipe II da Espanha impede os holandeses de negociar com Portugal e suas colônias. O que é que os holandeses fazem? Eles vão criar em 1621 uma outra companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais. Qual era o objetivo da Companhia Ocidental? Era invadir as possessões portuguesas na América e na África. E o principal alvo da Companhia das Índias Ocidentais era o Nordeste brasileiro, que era considerado o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Isso. Então, a Holanda cria a Companhia das Índias Ocidentais visando o açúcar aqui do Nordeste do Brasil e visando tomar os postos de fornecimento de escravo também lá na África. Ou seja, os holandeses queriam lucrar duplamente. Tá ok? Então, quando é que se dá a primeira invasão dos holandeses? Aonde se dá? A primeira invasão holandesa, ela se dá na Bahia, por volta de 1624. Os holandeses eles chegam à Bahia com muitos navios, mais 2 dezenas de navios, canhões, cerca de 3.000 homens, e logo eles prendem o governador da Bahia e colocam um governador holandês. Só que os baianos eles não vão se dar por vencidos, eles vão reagir. O bispo de Olinda, o Dom Marcos Teixeira, ele vai ser um dos principais líderes dessa resistência. Ele vai encarar essa luta contra os holandeses como uma cruzada contra os hereges, já que os holandeses eles eram protestantes calvinistas. E a tática utilizada pela população luso-brasileira vai ser a tática de emboscada, ou seja, eles se escondiam dentro do mato e impediam que os holandeses avançassem para o interior lá da Bahia, onde havia a maior quantidade de engenhos em funcionamento. E a Espanha vai resolver reagir. A Espanha, que nesse momento estava sob o domínio de Portugal e das colônias portuguesas, ele vai mandar no ano seguinte, 1625, cerca de 12.000 homens, mais de 5 dezenas de navios, muitos canhões, e os holandeses vão bater em retirada. Isso foi em 1625. E 2 anos depois, os holandeses eles retornam, eles saqueiam o porto de Salvador, eles levam açúcar, algodão, e de volta para a Holanda, eles ainda saqueiam um carregamento de prata espanhola. E a segunda invasão holandesa, com esses recursos que eles acumularam dos saques e das piratarias, eles vão se organizar para invadir novamente o Brasil. Só que a segunda invasão holandesa, ela se dá em Pernambuco. Eles chegam a Pernambuco em 1630, eles conquistam Olinda e Recife com relativa facilidade e novamente os pernambucanos vão reagir. O líder da resistência era o cara chamado Matias de Albuquerque. O que o Matias de Albuquerque vai fazer? Ele vai pedir que a população queime tudo. É tipo uma resistência, queimar tudo para impedir que os holandeses utilizassem os equipamentos que podiam ser utilizados. Tipo aquela tática da terra arrasada. E a população pernambucana queima tudo que possa servir aos holandeses. E novamente a tática da população luso-brasileira lá em Pernambuco vai ser a guerra de emboscada. Negros, brancos, pobres, enfim, uma população pernambucana imensa vai ajudar nessa resistência aos holandeses.
Só que documentos portugueses indicam que habitantes locais ajudaram os holandeses nessa empreitada. O Calabar, um cara chamado Calabar, né? Domingos Fernando Calabar, ele é considerado um traidor, ele ficou na história como um traidor, porque segundo os documentos portugueses, o Calabar ele vai ajudar os holandeses a dominar o Nordeste aqui do Brasil, né? E no combate que se seguiram, holandeses versus pernambucanos, os holandeses vão conseguindo inúmeras vitórias. Eles vão conquistar o Arraial do Bom Jesus, que era uma espécie de quartel-general que os pernambucanos organizavam a resistência. Novamente repetindo para vocês, eles vão conquistar, os holandeses vão conquistar o Arraial de Bom Jesus, eles vão conquistar algumas cidades importantes aqui do Nordeste, como a cidade de Filipé de Nossa Senhora das Neves, que é atualmente João Pessoa, né? E diante dessas vitórias dos holandeses, né, o Matias de Albuquerque, ele ordena que seus homens se retirem lá de Pernambuco, se dirijam ao litoral de Alagoas, mas antes disso, o Matias de Albuquerque, ele ordena, consegue capturar o Calabar e manda executá-lo. Para alguns historiadores, a execução do Calabar, ele foi queima de arquivos, né? Então, os holandeses agora eram senhores do Nordeste, né? Mas depois da Guerra do Açu, como é conhecida essa guerra lá em Pernambuco, a situação era desoladora, né? Engenhos destruídos, plantações queimadas, gado morto, escravos em fuga. Muitos desses escravos se refugiaram no Quilombo dos Palmares, né? Eles precisavam reorganizar a produção de açúcar. O que eles fizeram? Vão mandar um cara para governar o Brasil chamado Maurício de Nassau, por volta de 1637, né? E o Maurício de Nassau, ele vai ser um governante bem hábil, né? Ele vai adotar a tolerância religiosa. O Maurício de Nassau, ele vai conceder empréstimo aos senhores de engenho, vai conquistar a simpatia de boa parte dos senhores, né? Ele vai ordenar a tomada dos principais postos de fornecimentos de escravos lá na África. Ele vai incentivar também a ciência, vai incentivar a cultura, vai incentivar a arte, vai trazer artistas, cientistas, pintores, né? Albert Ecoute, o Franz Postes, para retratar o Brasil. E também o Maurício Nassau vai escolher como capital do domínio holandês a cidade de Recife. Ele vai lá construir uma série de obras na cidade do Recife, né? Construir ruas, né? Vias, né? Ele vai construir jardins botânicos, um jardim zoológico, vai construir palácio, inclusive, né, um bairro de Recife que hoje é conhecido como Santo Antônio. Lá no passado ele ficou conhecido como Cidade Maurícia, né? Um conjunto de obras que foi feito pelo Maurício Nassau numa ilha, né? E que naquele momento ficou conhecido como Cidade Maurícia. E o que estava acontecendo externamente lá em Portugal? Portugal está, como eu falei para vocês no início desse vídeo, Portugal estava sob o domínio espanhol, a chamada União Ibérica. E os portugueses estavam exauridos economicamente. E eles culpavam a União Ibérica pelas dificuldades econômicas por qual passava Portugal. E os portugueses eles vão entrar em guerra contra os espanhóis e vão expulsar os espanhóis no período conhecido como Restauração. Esse episódio ficou conhecido como Restauração do Trono Português, porque os espanhóis vão ser expulsos e o Dom João, da dinastia de Bragança, vai assumir o trono com o título Dom João IV, né?
E o Dom João, ele vai assumir o trono de Portugal e vai selar uma guerra, vai selar um acordo com os holandeses de 10 anos. Tá ok? Então, o Dom João sela um acordo de 10 anos com os holandeses, né? Só que a Companhia das Índias Ocidentais, ela vai começar a querer explorar os dons de engenho, a querer cobrar o dinheiro que foi emprestado durante o governo de Nassau, e entra em contendas com Maurício de Nassau, e ele volta para Holanda, em 1644. E depois que o Maurício de Nassau sai aqui do governo no Brasil holandês, aí começa as disputas entre os senhores lusos brasileiros e os holandeses. Por quê? Porque os novos governantes holandeses que vêm para governar o Nordeste, eles começam a oprimir os senhores de engenho. Eles começam a impedir a liberdade de religião. Então, depois que o Maurício de Nassau sai daqui, aí começam as desavenças, os entendimentos entre senhores luso-brasileiros e os holandeses. E os luso-brasileiros resolvem reagir, Essa guerra contra os holandeses ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. E essa batalha vai se estender até 1654. A primeira batalha dos Guararapes, os senhores luso-brasileiros vencem. A segunda batalha dos Guararapes também é vencida pelos senhores luso-brasileiros. E na batalha da Campina da Taborba, os luso-brasileiros conseguem expulsar definitivamente os holandeses aqui do Brasil em 1654. Ou seja, nós podemos falar aqui de 1624 até 1654. Os holandeses estiveram aqui dominando boa parte do Nordeste do Brasil. E o que acontece posteriormente? Portugal, ele sela um acordo de paz com os holandeses. Ele entrega algumas possessões também à Holanda. A Holanda começa a cobrar pelas benfeitorias que ele fez, que a Holanda fez aqui no Nordeste. Os ingleses também começam a cobrar e o Portugal tem que entregar também algumas possessões aos ingleses. E só que os holandeses, eles não desistem do negócio do açúcar. Para onde é que os holandeses vão? Os holandeses, eles vão lá para as Antilhas, levam suas técnicas, levam seus equipamentos aqui do Brasil e começam a produzir nas Antilhas um açúcar de melhor qualidade e preço mais barato que vai competir com o açúcar brasileiro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, e a gente nos próximos dias está publicando novos vídeos, novos assuntos pertinentes que vão ajudar vocês a fazer uma boa prova de Enem e também de vestibular. Valeu!